Olá, professora Estefânia, Arte, Pílulas do Enem, vídeo 5, e o assunto é Movimentos na Arte Europeia, Dadaísmo e Surrealismo. Dadaísmo, ele surgiu em Zurique, Suíça, em 1916, difundindo-se pela Europa. Os jovens franceses e alemães, formados por artistas e escritores, repudiavam e protestavam contra a guerra, em especial a Primeira Guerra Mundial, que, segundo eles, decretou a falência da civilização, da cultura e da razão. Os principais nomes do dadaísmo, dentre eles, a gente pode citar Marcel Duchamp, que é artista, Hugo Ball, que é músico e pintor, Tristan Tzara, que era poeta, e Jean Arp, que era pintor. Foi um movimento de negação, apelidado de Dada. Dada é uma palavra de origem incerta, pode significar cavalo de pau, vocabulário de um bebê, sim, sim. Foi criado em reunião no Cabaré Voltaire, Zurique, por Hugo Ball e Tristan Tzara, dentre outros. As principais características do dadaísmo são questionar o mundo e aquilo que já parecia definitivo e impossível de ter outras interpretações. ênfase no absurdo, em conteúdo sem lógica, repúdio e protesto à guerra, negação intelectual aos costumes e tradições, tanto social quanto artística. Recusa em estabelecer regra para o movimento artístico, pois o movimento assumia mais um comportamento político do que o de uma escola. Revolta e irreverência. Não consideravam que faziam como arte, eram anti-artísticos, não pretendiam criar um novo padrão artístico. Causavam choque, escandalizavam, provocavam grandes tumultos, ridicularizavam o nacionalismo, o racionalismo, o materialismo e qualquer outro ismo, protesto, pessimismo e ironia. Criticavam o capitalismo e também o consumismo. Conseguiu ser agradável, divertido, mesmo sendo um protesto. Sarcástico, colorido, peculiar, Marcel Duchamp criou os ready-mades, utilizar objetos do dia a dia na arte, tirando-lhes a sua função original. E abriu caminho aí para a arte conceitual. Aqui no detalhe, a fonte de Marcel Duchamp, 1917. Aqui, outras obras, o movimento Dada, o crítico de arte e Hugo Ball com traje exótico recitando o poema Caravana. O surrealismo surgiu em 1920, mas ele foi oficialmente inaugurado em 1924. Ele surgiu em Paris, surrealismo vem dessa palavra surrealisme, que é sobre realismo, e refere-se às obras que falam de uma realidade superior, liberta do controle da racionalidade. Surgiu a partir do espírito de rebelião que caracterizou a vanguarda europeia da década de 20, como o movimento Dada. Alguns poetas e artistas denunciavam a arrogância racionalista do fim do século XIX e começo do século XX, atravessando a Primeira Guerra Mundial, mas eles observaram a incapacidade do dadaísmo em reconstruir valores. Arte dos sonhos, arte do subconsciente, um movimento ligado às ideias de Freud e estudo da psicanálise. Nasceu com a publicação do Manifesto Surrealismo, pelo poeta e crítico André Breton, tornando-se um movimento intelectual e político internacional. Desenvolveram técnicas coletivas de produção artística, como a escrita automática, o cadáver requintado e outras individuais, como o frottage, que é fricção com o instrumento de desenho sobre uma superfície texturizada, e o agratage, que é raspagem na tinta seca produzindo efeitos de relevo, texturas e tridimensionalidades, por Max Ernst. As obras criadas nascem do subconsciente, é o automatismo psíquico puro. São formas criadas por meio de sentimentos oníricos e irreais, ou por meio de uma realidade fantástica. Os principais envolvidos, dentre eles, André Breton, que era escritor, Salvador Dalí, pintor, desenhista, e depois acabou sendo expulso posteriormente, René Magritte, que era artista, dentre outros importantes. Aqui uma obra de Max Ernst, Os Bárbaros, de 1937, para ilustrar. As características: negação tradicional, especialmente no que se refere ao sexo e violência. Reivindicação da dimensão irracional instintiva da condição humana, característica herdada do dadaísmo. A fase automática, desenhos automáticos, onde as linhas parecem fluir, formando figuras e formas imprecisas. Sem idealização, exploração do inconsciente e do sonho. As melhores ideias podem ser totalmente absurdas, parecendo alucinações. E aqui, para terminar, duas obras: René Magritte, O Tempo Ameaçador, e Salvador Dalí, A Tentação de Santo Antônio. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa videoaula e até a próxima. Beijo grande!